Tudo bem, pessoal? Professor Diego Tavares. A aula de hoje é sobre estatística, especificamente sobre variáveis estatísticas, né? Assunto que cai no Enem, é estatística, né? E nós vamos a essa introdução que é sobre variáveis estatísticas. Variável estatística, o que seria isso, né? Ela é uma característica da população que é investigada, certo? Mas o que seria população? No jogo do bicho, meu querido. População, ele também pode ser chamado de universo estatístico, certo? Universo estatístico. Ou seja, a minha totalidade, né? Aquilo que eu considero o total da minha pesquisa. Por exemplo, se eu quero saber quantas pessoas tem no Brasil, o meu universo estatístico, a minha população é todas as pessoas do Brasil. Tá certo? Agora, se eu quiser saber a população dos jogadores da seleção brasileira de futebol, então a população ali vai ser os 22 jogadores, 23 jogadores, mais a comissão técnica, mais o pessoal da limpeza, os funcionários. Só que população não necessariamente ela é de pessoas, né? Eu posso ter, por exemplo, uma população de números, por exemplo, os números inteiros. Números inteiros, a população de números inteiros é infinita, que são os números positivos, os números negativos e também o zero. Eu posso ter uma população de frutas, uma população de cores, uma população da altura das pessoas de uma sala, por exemplo, tá certo? Então, população é tudo aquilo que eu considero na minha pesquisa, são todas as minhas possibilidades. Se fosse em probabilidade, isso seria o meu espaço amostral. E a amostra é uma parcela confiável, vamos dizer assim, uma parcela confiável da população. Por que uma parcela confiável? Por exemplo, se eu chego nos meus alunos do terceiro ano e eu digo assim, vocês querem que eu faça a prova pesquisada ou vocês querem que eu faça a prova sem pesquisa? Não precisa eu perguntar meus 50 alunos do terceiro ano para saber a opinião da turma. Basta eu pegar uma amostra, ou seja, eu pegando 30 alunos é o suficiente para que eu entenda a opinião geral da turma, certo? Da mesma forma acontece nas eleições. Quando saem as pesquisas, nem todas as pessoas que votam são entrevistadas. No entanto, aquela amostra de pessoas é confiável para que a pesquisa seja feita e saber o resultado antes mesmo da votação, certo? Variável é a minha grandeza, né? É a minha grandeza, é aquilo que eu considero como característica de uma amostra ou de uma população. Por exemplo, cor é uma variável, time do coração é uma variável, número do sapato que calça é uma variável, cor dos olhos é uma variável, peças defeituosas numa produção é uma variável. Então, variáveis são as grandezas que são consideradas na pesquisa. E valor não necessariamente é um número, mas é algo que representa uma variável. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha variável, apontar aqui para a variável, tem uma variável cor. Um valor para a variável cor é branco, certo? Outro valor para a variável cor, verde. E por aí vai. Certo? Agora, se eu pegar aqui a variável altura, certo? Um valor para a altura. Eu digo que uma pessoa que tem 1,70 m é um valor. Eu digo que uma pessoa tem 1,85 m também é um valor. Então, o valor não necessariamente é um número, mas é o que representa uma variável. Certo? Então, vamos a alguns exemplos. Considere que a questão formulada em uma pesquisa seja: qual o seu time do coração?
Real Madrid? Isso daí é um valor para a minha pergunta sobre a minha variável. Então, antes disso, vamos identificar, né? Qual é a minha variável? A minha variável aqui, gostosinho, é time do coração. Então, isso aí é uma variável que não representa um número, mas representa uma qualidade, certo? Então, a variável é time do coração. O valor é Real Madrid. Qual o seu time do coração? Real Madrid? Barcelona? Outro valor. Liverpool? Outro valor. Maranguape Futebol Clube? Esse daí é o melhor de todos, né? Então, esse daí é claro, é muito claro, né? Muito claro que você tem que escolher aí o Maranguape Futebol Clube, né? Certo? Outro tipo de pesquisa com relação às variáveis. Na sua opinião, qual a cidade mais linda do mundo? Então, vamos lá ver qual é a variável. A variável aqui é cidade, aqui é a minha variável. Agora os valores, vamos lá escolher. Qual a cidade mais linda do mundo? Paris? Londres? Veneza? Maranguape, papai. Ai, papai, a mais lindona é o que, ó, cidade de Maranguape. Ótimo, olha a minha serra linda. Pois é, galera, mais uma, né? Vamos ver para frente, né? Vamos analisar aqui. Qual lugar de diversão você gostaria de ir após a pandemia? Então, a minha variável aqui é lugar de diversão, que é isso aqui que eu quero saber, né? Então, aqui a minha variável. Lugar de diversão. Agora, os valores dessa variável. Vamos lá, ver qual é que você escolhe. Eu quero ir para Disney World? Não. Eu quero ir para o Beto Carreiro World? Também não. Eu quero ir para o Hopi Hari? Também não. Eu quero ir para o Cascatinha? Ai, sim, garotinho. Ai, sim, garotinho. É o melhor aqui, o meu Cascatinha Hotel Clube. Cascatinha no meu Maranguape. Ai, que é bom demais, papai. Vamos nós mais uma vez. Mas se você está entendendo a mensagem, para se comemorar um momento marcante na sua vida, a bebida que não pode faltar é. Então vamos ver qual é a minha variável. Ó. É tipo de bebida, né? Que é a minha variável. Vamos lá, para se comemorar um momento marcante, né? Você passou no vestibular, passou no Enem, ganhou na Mega Sena, o que não pode faltar para comemorar? Que bebida? Vamos lá. Agora não tem como ter negócio de Maranguape, não, né? Uma champanhe é o primeiro valor. Um vinho? Não, nem champanhe nem vinho para mim, não. Cerveja? Não, também não quero, não. Leite! Ah, esse leite aí é do bom, viu? É o melhor leite que tem. Olha, o melhor leite que tem é o leite Maranguape. Ai, papai. Ai, ai, ai. Pois vambora, negada. Pra frente. Então, vamos ver quais são os tipos de variáveis, tá certo, galera? Então, a gente viu ali várias variáveis, né? Nenhuma delas representava um número, certo? Por quê? Porque nós temos as variáveis qualitativas, que são aquelas que exprimem uma qualidade, viu, galera? Qualidade. E temos as quantitativas, que exprimem o quê? Uma quantidade. Olha aí. Certo? Então, falou em qualidade. A cidade que você quer viajar, a bebida mais gostosa, né? O lugar de diversão, tudo isso é qualidade. Então, é uma variável qualitativa. Certo? Agora, se eu perguntar
Quantos anos você tem? Quantitativa, porque eu tenho que expressar em um número. Quantos litros de água você bebe por dia? Também eu tenho que expressar em um número, é quantitativa. Mas, meu querido, preste atenção. As qualitativas, elas têm duas classificações, assim como as quantitativas também têm duas, certo? As qualitativas, elas podem ser qualitativa ordinal, uma variável pode ser qualitativa ordinal ou qualitativa nominal. Qual a diferença? Se você pega uma variável que ela possui uma ordem, então ela é ordinal. Aqui diz que ela expõe uma qualidade e seus valores seguem uma ordem. Tá certo? Por exemplo, se eu digo que você é um aluno excelente, isso é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque tem um aluno ruim, tem um aluno regular, tem um aluno bom, tem um aluno ótimo e tem um aluno excelente. Então, se segue uma ordem, isso é qualitativa ordinal, tá certo? E nominal é um nome. Então, todas aquelas variáveis que são nomes são qualitativas, né? Só que elas podem ser ordinal ou nominal. Por exemplo, se eu perguntar para você sobre a fruta que você mais gosta. É um nome, é uma qualidade. Então, a fruta que eu mais gosto é abacate. Verdade, viu, galera? Abacate. Abacate não tem ordem, né? Eu não posso dizer que eu só posso comprar um abacate se primeiro eu comprar uma maçã ou se depois eu comprar uma pera. Não. Então, se não tem ordem, então é qualitativa nominal, tá certo? Esse aqui é nominal e esses aqui são ordinal. Tá certo? As quantitativas, elas podem ser discreta e contínua. Certo? Essa daqui é bem mais fácil. Primeiro, todas elas exprimem um número, certo? Só que as discretas, elas são números naturais. Anote isso aí, viu? Naturais. O que são números naturais? São números positivos e que não tem vírgula, não tem fração, não tem nada. Então, se eu digo assim, quantos anos você tem? Então, é a variável idade. Eu digo, eu tenho 18 anos. Certo? Apesar das pessoas dizerem assim, eu tenho... Fulano tem... O meu bebê tem 1 ano e 8 meses. Não existe isso daí. A idade é 1 ano. Tá certo? Então, se eu perguntar para você assim... Quantas questões você resolveu da prova? Tá? A variável de questões. Eu digo, eu resolvi todas, eram 10 questões. Então, eu não posso dizer, cara, eu fiz 8,73 questões. Não existe isso daí, certo? Então, quando o número for inteiro, é uma variável quantitativa discreta, tá bom? E a contínua é quando você tem a ver com uma medida, certo? Ela pode ser uma medida ou ela pode ser um número quebrado. Ó. Vou até colocar aqui, ó, um número quebrado, vamos dizer assim, né? Quebrado. Tá certo? Por exemplo, se eu disser ali a altura que eu já tinha usado, né? Eu usei que eu posso dizer que eu tenho 1,75 m, né? Então tem uma vírgula. Se eu posso colocar vírgula, então é uma variável quantitativa contínua. Se eu disser assim, quantos litros de água você bebe? Eu bebo 2,5 litros por dia. Então, se eu posso fazer uma medida, né? Uma unidade de medida, ou se eu posso escrever como um número quebrado, isso daí me diz que é uma quantitativa contínua. Então, revisando, galera, foi uma qualidade qualitativa. Se essa qualidade tem uma ordem, ordinal. Se ela não tem ordem, nominal. Se a variável é um número, se eu posso responder com um número, se esse número ele só vai ser número natural, ou seja, sem vírgula, sem nada, ele é uma quantitativa discreta. Se ele pode ter vírgula,
ou ele pode ter subunidades, ele é uma quantitativa contínua, tá certo? Então, agora vamos aos exemplos. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa para sondar as preferências de seus clientes. Vamos analisar algumas das questões formuladas e em cada uma indicar qual é a variável, o seu tipo e pelo menos 2 de seus valores. Variável, tipo e 2 de seus valores. Certo? Então, em que mês você prefere viajar? As minhas férias e a de vocês são em julho. Certo? Então, isso aqui, a variável mês. Ou mês do ano, né? É a minha variável. Que tipo de variável é essa? Qualitativa. Porque você não vai responder, eu gosto de viajar no mês 7. Não, mês de julho. É uma qualitativa. E ela tem ordem? Tem, né? Para chegar em julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então, isso é uma qualitativa ordinal. Tá certo? Aí ele pede 2 valores, né? Então, vou colocar julho. Vou colocar aqui também maio, que dá para escrever bem aqui, né? Vamos lá. Então, tá aí respondido. Quantos dias você pretende viajar? Se eu pudesse escolher. Então, vamos colocar aqui. Eu vou viajar só o final de semana. 3 dias, tá aí um valor. Certo? Aí, não, então vou viajar 15 dias e vou ficar 15 dias em casa. Pronto, tá? Isso aqui são os meus valores, né? E a minha variável, a minha variável, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não é de Deus, não. Pronto. Variável. A minha variável vai ser quem? A minha variável vai ser dias, né? Ou dias de viagem. Ou dias viajando. Tá certo? E que tipo de variável é essa? Quando eu respondi aqui foi em número, né? Então isso é uma variável quantitativa. Quantitativa, porque ela diz sobre quantidade. E eu vou dizer assim, eu vou viajar 3 dias. Vou viajar 3 dias, 5 horas, 45 minutos e 2 segundos. Eu não respondo assim, né? E também não respondo, vou viajar 3,4 dias. Também não respondo assim. Então, eu respondo um número exato, natural, né? Um númerozinho bonitinho. Então, isso é uma quantitativa discreta. Tá certo? Próximo. Que estado do Brasil você gostaria de conhecer? Maranguape. Não, Maranguape não é um estado, não, né? Que estado do Brasil você gostaria de conhecer? Vamos colocar 2. Vou colocar os menores de escrever, né? Aqui os meus valores, né? Vou colocar o Pará, que é bem pequenininho para escrever, né? Estado do Pará. E também eu vou colocar aqui um pequenininho. Diz aí, negado, um bem pequenininho. Vou colocar Minas. Vou escrever Gerais. Minas Gerais. Pronto, tá aí meus valores, né? Eita, pau. Agora a minha variável, quem é? Variável. A minha variável é quem? Estado do Brasil, né? Então, a minha variável é Estado do Brasil, cara. Então, vamos lá. Estado brasileiro. Perdoa a letra, cara, que tá voado. E aí ele pede para classificar, né? O estado, você não responde que eu vou viajar para o estado 7. Não. É uma qualidade, né? Qualitativa. Qualitativo o quê? Tem uma ordem? Tem não, né? Então é qualitativa nominal. Que é só um nome mesmo que você diz, tá certo? E por fim, qual a quantia máxima que você pretende gastar? Então eu vou lá. Valores. Ele pede 2, né? Eu vou viajar e eu quero gastar
R$ 800. Certo? Mas aí eu também posso dizer o quê? Que eu quero gastar R$ 125,50. Certo? Então, ó, é um número que ele pode variar bastante com vírgula, né? Então, tá aí os dois valores. Já me dá uma dica para o tipo de variável. A minha variável, ela é quem? Quantia máxima a ser gastada. Vou colocar quantia máxima, né? Quantia máxima que pretendo gastar em uma viagem. Tudo isso, Diego, é para ficar mais bem coisado, né? Como diz aqui no Ceará. E, por último, a classificação dela, né? Se eu respondi em número, ela é quantitativa, né? Quantitativa. E como ela tem vírgula, como ela pode ser muito variável com vírgula, com medida, ela é uma quantitativa contínua. Certo, galera? Então, negada, com essa aula aqui, se tu não aprendeu isso aqui, cara, tu tem que ficar vendo esse vídeo de novo ou então conversar comigo que eu vou te explicar novamente, garotinho. Então, galera, fiquem com Deus, um beijão para vocês e até a próxima.